Oi, gente. Tô aqui com um pouco de vergonha, mas já faz um tempo que eu tô pensando em gravar um resuminho assim de um assunto pra vocês. Pra vocês não, né? Pra quem tem interesse, na verdade. E aí eu resolvi gravar porque várias pessoas já me perguntaram e me perguntam sobre como foi em relação a Giovana, se foi planejada, se não foi planejada. Mas o assunto principal aqui é em relação a uma situação que eu tava passando um pouquinho antes de decidir ter a Giovana. Quem me conhece tem mais intimidade, assim, né? Também me pergunta sobre isso. Ai, como é que foi pra te decidir ter a Giovana tendo o que tu tem ali no umbigo, que na verdade tô falando assim porque não foi batido o martelo ainda do que era. O que aconteceu? Acho que foi no mês de julho, acabou saindo uma bolinha, né? Resumidamente, uma bolinha no meu umbigo. E ela tinha secreção, saía secreção, foi crescendo, crescendo. E tinha dor local ali quando eu tocava. Fui num cirurgião e aí fiz ecografia, né, lá no meu serviço. E foram feitos assim, não foi batido martelo para nenhum diagnóstico assim exatamente. Foi estudado, né, debatido com algumas pessoas, alguns profissionais, e chegaram a levantar 5 tipos de diagnóstico. Nenhum deles absurdamente preocupante, assim, né? Mas, enfim, eu estava preocupada porque eu não sabia o que eu tinha. Fiz ressonância e não era hérnia umbilical, que a princípio era o que eu achei que era, né? Era o que eu achei que era, tá certo. E não era hérnia umbilical. E uma das hipóteses foi o que me assustou mais, tá? Foi ser endometriose. Só que daí é endometriose umbilical. Eu nunca nem sabia o que era, nem escutei falar em endometriose umbilical. Nesse dia, quando o doutor me falou que poderia ser, que era característica, né, pelo que eu tava sentindo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso: endometriose. Tá, agora eu vou começar tratamento pra engravidar. Talvez eu engravide rápido, talvez eu não engravide, talvez tenha que fazer cirurgia, e já imagino um monte de coisa. Aí cheguei em casa, fui procurar no YouTube e no Google sobre endometriose umbilical. Não achei nada relevante, nada, foi bem difícil. Sobre endometriose, sim, tá? A gente até entrei em alguns grupos no Instagram, algumas, né, tô seguindo umas pessoas para falar sobre o assunto, para saber, mas eu queria saber da umbilical, que para mim era novidade. A minha sorte é que eu trabalho em uma clínica de imagem, onde eu tenho acesso às doutoras, a gente conversa, posso tirar dúvidas. Então elas me explicaram o que é. Mas se não fosse elas, eu ia ter que esperar um mês para minha consulta com a ginecologista, para a ginecologista me explicar o que é. E aí eu ia ficar pirando até lá, né? Pensando um monte de besteira. Tá, mas eu fiquei focando nessa endometriose umbilical mesmo sem ter certeza se era. Aí por isso, eu e o Gu a gente conversou e decidimos liberar, né? Liberar para ter um bebê. Mas isso eu já tinha tomado o anti-inflamatório, e o anti-inflamatório fez a bolinha entrar, sumiu, né? Entrou pra dentro, sumiu a bolinha. E aí a doutora, minha ginecologista, disse que ela não acredita ser endometriose umbilical. Ela também não sabe o que é. Desculpa. Mas ela acredita que não é endometriose umbilical. Daí tá, desencanei, sabe? Porque o que não tava me incomodando mais, pra que eu vou ficar encanando naquilo, né? Desencanei, mas isso aí desencadeou mais ainda a vontade de ter um bebê. Porque eu passei pelo medo de não poder ter, entende? Por mais que de repente ninguém me falou, ai, tu não vai poder ter.
Mas me remeteu, passou pela minha cabeça isso, sabe? Me assustou. E aí já fazia um ano mais ou menos que eu tava com a vontade. E aí isso desencadeou assim mais ainda, né? E aí a gente conversou e decidimos liberar. Liberamos, se é que me entende, final de setembro. Aí em outubro aconteceu. Engravidei em outubro e em novembro a gente descobriu que o neném estava a caminho. Então, assim, eu não tive problemas, né, em relação à gestação, a tentar ter que tomar medicação. Eu não sei se o que eu tive foi endometriose também, mas o que eu quero dizer, assim, é que... Ah, tá, mais uma coisa. Sobre o tempo que a gente escolheu esperar para poder contar, né? A gente esperou as 12 semanas, aí passou as 12, a gente contou pro pessoal mais assim, nas redes, né, sociais mesmo, o pessoal de mais perto a gente já tinha contado, claro, e aí nas redes sociais a gente esperou, por mais que a vontade é de gritar para todo mundo ouvir, né. Mas como eu já falei antes, eu trabalho com uma clínica de imagem e diretamente também com gestantes, assim, né? Trabalhei muito tempo auxiliando médicas com as gestantes. Então, no nosso dia a dia de quem trabalha com isso, o nosso dia a dia vê muita coisa. A gente vê bastante coisa linda, maravilhosa, acompanha uma gestação. A gente vê muita coisa também muito triste e tanto lindo quanto triste faz parte da realidade. É uma realidade que pode acontecer, sim, com qualquer pessoa. Então, o indicado realmente, assim, das minhas doutoras que trabalham comigo e pela experiência, assim, que eu tenho de acompanhar casos que foram muito complicados e são até hoje. Então, a gente escolheu esperar as 2 semanas para contar. Também falei só por falar, porque quando a gente tá grávida, eu pelo menos, assim, meio que não dou muita bola pra opinião dos outros, sabe? Eu adoro escutar opiniões de mulheres gestantes, quem é mãe, quem já passou pela experiência, escuto, troco figurinha, gosto mesmo. Mas não me importo com o que vão pensar de mim, o que deixam de pensar, graças a Deus, porque isso é libertador. E eu sei que no início, assim, logo que eu contei, mas já tá com 12, não contou antes. Não contei antes. Não contei antes por opção nossa, não por nada, assim, mas, né, é uma proteção, na verdade, que a gente escolheu ter. E graças a Deus deu tudo certo. Mas basicamente é isso, assim, eu vim pra falar mais dessa questão da endometriose umbilical, que eu tive bastante dificuldade pra poder saber o que é. Até se alguém de vocês tem conhecimento, eu sou bem interessada em querer saber. Às vezes é uma coisa bem simples, mas eu tive uma explicação das doutoras lá, mas não achei nada mais além, assim, de leituras, coisas sobre isso. E as tentantes, né, falar para as tentantes que não deixem de tentar, que a hora de vocês vai chegar, se esse é um desejo do coração de vocês, a hora vai chegar e vai ser muito maravilhoso quando isso acontecer. Eu tenho várias amigas e conhecidas que tentam, né? São tentantes, como a gente fala. Essa palavra tentantes eu descobri agora na maternidade. E que cada coisa tem o seu momento para acontecer. Na hora, às vezes a gente não entende, mas as coisas com o tempo se desenrolam. Tá bom? Muito obrigada. Acho que eu tinha mais alguma coisa para falar, mas a minha memória tá péssima. Eu não me lembro mais o que eu ia falar além da questão da endometriose. Mas se eu lembrar, eu falo. Obrigada. E mães gestantes, eu sou super aberta e quero trocar figurinha com vocês.
Então, às vezes eu posto algumas coisas ali de gestação e tal. Podem me responder ou podem me falar comigo que eu adoro, tá bom? Beijo!